Oi, então, o vídeo de hoje é sobre uma das sagas que eu mais gosto da história dos videogames, que é Assassin's Creed. Muito antes do ser humano existir, havia na Terra uma outra civilização. Eles se chamavam Izus, ou Homo sapiens divinos. Os Izus eram seres com uma tecnologia muito avançada, e eles tinham diversas cidades pelo globo, sendo as mais famosas Éden e Atlântida. Sobre a tecnologia Izu, eles tinham tecnologias de alta manipulação genética, o que podia evitar diversas doenças, mas também podia manipular e moldar a natureza ao seu redor, assim criando várias criaturas mutantes, como um homem-touro, uma mulher com cabelos de cobra, um gigante de um olho só e uma mulher-pássaro gigante. Em um certo momento, os Izus criaram um novo ser para trabalhar para eles. Manipulando o DNA de primatas, eles criaram o Homo sapiens. Os Homo sapiens eram seres inteligentes, usados para todo tipo de trabalho. Desde trabalhos domésticos, como varrer a casa ou lavar a louça, até entretenimento e trabalhos braçais. Os Homo sapiens, ou humanos, eram manipulados mentalmente pelos Izus para serem sempre obedientes. Os Izus usavam artefatos tecnológicos para isso. Os artefatos, hoje conhecidos como peças do Éden, impediam qualquer ser humano de ter livre-arbítrio, fazendo-os assim 100% leais aos Izus. Os seres humanos viam os Izus com cargos governamentais mais altos e cientistas renomados também como deuses. Podemos citar de exemplos cientistas Juno, Minerva e Júpiter. Em um certo momento, um Izu chamado Phanes se apaixonou por uma humana. Essa humana se engravidou de Phanes e teve uma menina. O nome dessa menina é Eva, o primeiro ser humano híbrido. Um detalhe, os seres humanos híbridos não são afetados pelos artefatos. Depois de adulta, Eva volta à cidade do Éden e junto com outro híbrido chamado Adão, roubam um dos artefatos Izus e fogem para uma outra cidade chamada Ur. O artefato roubado pelos dois passou a se chamar Maçã do Éden. Passou alguns anos e Adão e Eva tiveram filhos, e esses filhos tiveram vários outros filhos, criando assim uma linhagem híbrida de humanos. Depois de anos, uma catástrofe ameaça toda a vida na Terra. Uma tempestade solar se aproxima. Os três maiores cientistas do mundo, Juno, Minerva e Júpiter, tentam impedir. Eles criam diversos laboratórios subterrâneos a fim de procurar uma solução, mas não encontram. A catástrofe acontece, cidades inteiras foram destruídas e pouquíssimos seres humanos, híbridos e Izus sobreviveram. Por sua rápida reprodução, os seres humanos e os híbridos sobreviveram à extinção, mas os Izus foram completamente extintos. O primeiro jogo a ser mencionado na nossa linha do tempo histórica é o Assassin's Creed Odyssey. Em Odyssey, acompanhamos a vida de Cassandra, uma menina espartana nascida em 458 a.C. Ela é filha de Myrrine e neta de ninguém mais, ninguém menos que Leônidas. Sim, o do 300. O pai dela era um general espartano chamado Nicolaus, e ela também tinha um irmão mais novo, chamado Alexios, que ainda era um bebê recém-nascido. A vida de Cassandra parece perfeita, né? Mas sempre algo tem que dar errado. Quando Cassandra tinha 7 anos, a Pythia do Santuário de Delfos decretou que o bebê Alexios tinha de ser morto, pois uma profecia dizia que ele traria a queda de Esparta. Alexios tinha de ser lançado do Monte Taygetos para sua morte. Mas você pode estar pensando, pô, mas o Nicolaus não vai deixar isso acontecer, né? Bem, então...
dishonor for the life she has snuffed. She is not Spartan, Nikolaos. Don't listen! Nikolaos! Don't listen! Pater! Nikolaos! Stop! Nikolaos! No! Look at me, Nikolaos! Don't! Don't listen! Your blood is tainted. Rid yourself of this poison. Pater! For Sparta! Pater! No, my baby! Cassandra! Cassandra! E assim o jogo acaba. Não, tô brincando. E por incrível que pareça, a Cassandra sobreviveu. Sim, ela era uma criança de 7 anos, foi atacada de um penhasco, mas ela sobreviveu. Como isso é possível? Isso é possível porque ela não é um ser humano comum. Na verdade, ela é uma híbrida. Logo, ela é bem mais forte e resistente que um humano comum. Mas, como ninguém sabia nessa época o que era um Izu, porque esse conhecimento ele foi se perdendo ao passar dos anos, todos achavam que Cassandra era uma semideusa. Então, em Assassin's Creed, essa é a origem do mito dos semideuses. Muito da hora isso, né? Então, voltando à história. Cassandra cai do penhasco, sobrevive e foge para Cefalônia, uma ilha grega. Ela vive lá, cresce e vira uma mercenária. A partir daqui, a história vai ser bem mais resumida, porque o nosso foco é no culto do cosmos e não na história da Cassandra. Em certo momento da história, Cassandra se depara com o que parece ser uma seita. Um grupo de pessoas com roupas pretas e máscaras brancas. Esse grupo se chama Culto do Cosmos. O Culto do Cosmos é um grupo fechado de pessoas que manipulam decisões políticas e religiosas de toda a Grécia. Cassandra descobre que o culto que mandou matar Alexios e que o culto está atrás dela para matá-la. Você pode estar se perguntando o porquê dessa perseguição à família da Cassandra. Então, Cassandra não sabia disso, mas o culto é bem mais do que uma seita comum. O culto tinha conhecimento que os deuses eram falsos e, principalmente, tinham conhecimento sobre os artefatos Isus. Mesmo não sabendo sua origem, o culto queria ter sob seu controle todos os artefatos Isus e tudo que possa ter ligação com esses itens misteriosos. Agora vamos fazer as contas. Cassandra usa como arma principal uma lança quebrada que pertencia a Leônidas, depois foi a sua mãe e depois foi para ela. E sim, essa lança é um artefato Isu também. Segundo, Cassandra sobreviveu da queda de um penhasco tendo apenas 7 anos. É óbvio que ela não é um ser humano comum, por isso que o culto queria controlá-la, ou matar ela. Voltando à história, Cassandra fica muito magoada com o fato do culto mandar lançar seu irmão de um penhasco. Então ela mata todos os cultistas. Mas será que matou todos mesmo? Então, isso é tudo que eu vou falar de Odyssey por enquanto. Mas lembrando que isso é só um super resumo do jogo. Tem muito mais história para ser contada, além do mundo aberto do jogo que é enorme. Agora algumas curiosidades sobre a Cassandra que eu achei interessante dizer. Durante a campanha do jogo, Cassandra se torna amiga de Heródoto e de Sócrates. Cassandra matou o Minotauro, matou a Medusa, matou a Esfinge e matou o Ciclope. E dentro deles, ela achou maçãs do Éden. Cassandra é antepassado de Aya, uma outra personagem muito importante da saga Assassin's Creed, que vamos falar dela mais tarde. Agora avançamos nossa linha do tempo, bastante na verdade, e vamos até 49 a.C., no Antigo Egito, e estamos em Assassin's Creed Origins. O protagonista do jogo é Bayek. Bayek é um Medjay. Medjais eram militares egípcios que tinham a função de proteger o faraó. Ele era casado com uma mulher chamada Aya, lembra dela? Lembra da Aya? Então, é a esposa do Bayek, e tinha um filho chamado Kemo. Em um certo dia, Bayek estava ensinando Kemo a caçar, até que os dois foram surpreendidos por um grupo de soldados ptolemaicos, que imobilizaram Bayek e levaram ele e seu filho a uma câmara misteriosa abaixo do templo de Amon. Lá Bayek é interrogado por um grupo de mascarados que acreditavam que Bayek sabia como acessar essa câmara. Kemo furtou uma faca de um dos mascarados e a entregou ao seu pai, que tentou reagir contra os mascarados,
porém acabou tendo seu filho morto. Em busca de vingança, Bayek e Aya se separam por um tempo, em busca dos responsáveis pela morte de Chemo. Durante esse tempo, Aya conhece a Cleópatra, que oferece informações sobre os homens que mataram Chemo em troca de ajuda de Bayek e Aya para tomar o poder do Egito de seu irmão, Ptolomeu XIII. Aya aceitou a proposta e a contou a Bayek quando eles se reencontraram. O reencontro de Bayek e Aya é muito importante, pois é quando Aya dá a Bayek um presente dado pela Cleópatra. O presente era a arma mais icônica da saga Assassin's Creed, a Hidden Blade, ou Lâmina Oculta. Dando uma rápida explicação, a Lâmina Oculta é, como o nome já diz, uma lâmina que fica oculta no braço do usuário, até ser ativada por um mecanismo que a libera para ser usada. Então, voltando à história, Aya entrega a lâmina oculta para Bayek, Bayek conhece a Cleópatra pessoalmente e a Cleópatra revela a Bayek um dos responsáveis pela morte de Chemo. Bayek descobre que os responsáveis pela morte de seu filho é uma ordem chamada Ordem dos Anciões. A Ordem dos Anciões são os sucessores do culto do cosmos. Aparentemente, Cassandra não matou todos os cultistas. Bayek mata um por um todos os membros da ordem que ele encontrava. Bayek e Aya ajudam a Cleópatra a encontrar Júlio César, para que ela pudesse se casar com ele e tomar o poder do Egito de Ptolomeu XIII. O plano funciona, Cleópatra chega até Júlio César escondida em um tapete, César acha ela muito linda e eles se casam. Bayek continua sua vingança, porém, quando ia matar o último homem que necessitava, Júlio César o impede, dizendo que aquele homem era um romano e devia ser julgado pela lei romana. Bayek e Aya se sentem traídos por César e pela Cleópatra, mas a verdade é que César se tornou um membro da ordem. Um tempo depois do ocorrido, Bayek e Aya se encontram em uma praia. Sabendo sobre a Ordem dos Anciões e o controle que eles têm em Roma e tiveram na Grécia, eles decidem criar uma nova ordem que busca matar as pessoas que tentam de alguma forma controlar outras pessoas, a Ordem dos Ocultos. When we assassinate only those who deserve it. The few sick souls who try to control us. But they will never know who we are. Cold, calculated, poets of the kill. I am fine with this. I am not a father anymore. I am not a husband. I am not a Magi. I am a hidden one. Yes. We are the hidden ones. We sharpen our blades, pull what hope is left from this foul earth. Old Bayek of Siwa. What are you of now? A new creed. Ours is finished. Bayek fundou uma ordem no Egito e Aya viajou até Roma para fundar uma ordem lá. Quando Aya chega em Roma, ela mata César. You too, my child. The tyrant is dead! You are free now! E posteriormente mata a Cleópatra, colocando uma serpente no quarto dela. Essa é a origem da Ordem dos Ocultos. Agora nós avançamos a nossa linha do tempo para a Idade Média, mais especificamente na época da Terceira Cruzada em Jerusalém, onde se intensificava o eterno confronto de assassinos contra templários. Os assassinos são os sucessores da Ordem dos Ocultos e os templários são sucessores da Ordem dos Anciões. E parece que finalmente o título do jogo passou a fazer sentido. Assassin's Creed significa crença dos assassinos
ou Credo dos Assassinos, ou então Ordem dos Assassinos. Mesmo que tem gente que inventa uma tradução meio nada a ver, mas essa é a tradução correta. Assassinos por convicção ou por crença. Algo interessante de citar é que a Ordem dos Assassinos existiu na vida real, assim como seus maiores inimigos, a Record. É uma morte atrás da outra. Não, brincadeira, a Ordem dos Templários. Sim, tanto a Ordem dos Assassinos quanto a Ordem dos Templários existiram, mas vale lembrar que essas duas ordens eram bem diferentes na vida real. Mas podemos usar alguns fatos reais para explicar algo da ficção, como por exemplo, por que o nome Assassinos? O substantivo assassino na verdade tem origem de um substantivo próprio, ou seja, a ordem usava esse nome que posteriormente virou um substantivo comum. Mas não vou me aprofundar muito nisso, recomendo ver o vídeo do Nerdologia sobre o tema. Tá aí algo que eu segurei para falar por um bom tempo. Vocês sabem que os Templários dominaram a Grécia, Roma e o Egito, mas vocês não sabem por quê. E vocês sabem que os assassinos são contra os Templários, mas vocês não sabem no que eles acreditam. Na verdade, os dois lados têm um objetivo em comum, a busca de uma sociedade utópica, mas seus métodos se diferenciam. Por isso eles são inimigos. Vamos começar pelos Templários. Os Templários acreditam que a natureza humana é ruim. Por isso, a única forma de conquistar uma sociedade utópica é com o controle de toda a população. Esse controle vem de governos autoritários e do controle mental, usando as peças do Éden. Lembra delas? Que controlavam as mentes humanas? Então, é nisso que eles se diferenciam dos assassinos. Os assassinos acreditam que a utopia social tem que ser conquistada sem abrir mão da liberdade e do livre-arbítrio. São contra qualquer tipo de governo autoritário, matando todos os humanos que tentam controlar os outros humanos. E aí, de qual lado você tá? Você acha que os assassinos estão certos ou os templários? Ou os dois estão errados? Tem muito mais coisa para falar sobre esse jogo. Na verdade, nosso próximo passo é ir pro século XXI, onde a história do jogo realmente acontece. Mas esse vídeo já tá ficando muito longo e eu vou deixar isso para um próximo vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou do conteúdo, deixa seu like aí, cara. Deixa seu comentário para me ajudar. E quem sabe eu faço um próximo vídeo. Então é isso mesmo, galera. Valeu, falou.